Olá, eu sou o Estevão, do canal Templo de Deus, e antes de qualquer explicação, eu quero que você respire fundo. Feche os olhos por um segundo e entenda algo que poucos já te disseram. Mesmo sendo Deus, Jesus orava ao Pai. Parece paradoxal, parece contraditório, mas é exatamente aqui que se esconde um dos maiores mistérios e segredos espirituais que podemos aprender. Jesus, o Filho de Deus, todo-poderoso, eterno, infinito, que tem autoridade sobre céu e terra, buscava comunhão com o Pai. E ele não fazia isso por fraqueza ou por necessidade, mas para nos mostrar algo profundo sobre intimidade, dependência e alinhamento com a vontade de Deus. Agora, antes de mergulharmos, eu quero te pedir algo profético. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Eu quero aprender a orar como Jesus. Porque quando você declara isso, o mundo espiritual registra e começa a operar em favor da sua vida. Quando olhamos para os evangelhos, percebemos que Jesus ora em momentos-chave, antes das decisões importantes, antes de grandes ministérios, na madrugada em lugares solitários e até mesmo quando sente angústia ou dor. Um exemplo marcante é no jardim do Getsemane, quando ele sabia que a cruz estava próxima e mesmo sendo o Filho de Deus, ele se ajoelha, ele suplique. Ele fala ao Pai: se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Este não é um ato de fraqueza, mas de perfeita submissão e intimidade com Deus. E isso nos ensina algo essencial. Oração não é apenas pedir. Oração é alinhar o nosso coração à vontade de Deus. É dialogar com Ele. É viver em constante comunhão. E se você está se perguntando: mas Estevão, se Jesus é Deus, Ele não sabe tudo? Ele não poderia resolver tudo sozinho. Essa é exatamente a chave que precisamos entender. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Ao assumir a humanidade, Ele experimentou tudo o que nós experimentamos, incluindo fome, sede, cansaço, dor emocional, tentação e necessidade de direção. A oração, portanto, não é sobre falta de poder, mas sobre a expressão de sua própria vida interna e do amor que existe dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos mostra que, mesmo quando temos poder, intimidade, direção e força, vem através da oração e da dependência de Deus. Agora quero que você visualize comigo. Imagine a cena de Jesus no deserto, após 40 dias de jejum, sendo tentado pelo inimigo. Ele está sozinho, mas não sem companhia espiritual. Ele resiste, ele confronta o maligno, mas ele também ora. Ele se conecta ao Pai. Ele busca força e discernimento. Esse é o modelo para nós. A oração não é sinal de fraqueza, é fonte de poder. É onde recebemos clareza, coragem e direção para vencer as nossas próprias lutas, enfrentar tentações e cumprir propósito. E aqui está o gancho mais poderoso. Se Jesus, que é Deus, praticava a oração, quanto mais nós que somos humanos, precisamos aprender a cultivar essa conexão diária com o Pai? Quando estudamos os evangelhos, percebemos que a oração de Jesus não tinha padrão rígido de palavras. Não era apenas formalidade religiosa. Ele orava de forma autêntica, espontânea, intensa, profunda e muitas vezes secreta. Ele orava para glorificar o Pai, para obedecer, para interceder pelos outros e também para fortalecer sua própria fé e missão. Isso nos ensina que oração é multifacetada. Não é só pedir coisas, mas também interceder, alinhar, agradecer, buscar direção e expressar confiança. Um discípulo que aprende a orar como Jesus se transforma, não apenas porque recebe respostas, mas porque a própria vida se alinha à vontade de Deus. E o caráter é moldado pela intimidade. E é exatamente nesse ponto que muitos cristãos erram. Muitos pensam que oração é apenas pedir resultados, soluções, milagres. Mas Jesus nos mostra que a oração verdadeira é sobre relacionamento, é sobre intimidade, é sobre comunhão. É sobre estar conectado com a fonte do poder, com o Criador de tudo, com aquele que conhece todas as coisas e ainda assim quer que conversemos com Ele. E, quando entendemos isso, percebemos que oração não é opcional,
Não é secundária, não é ritual. Oração é a própria vida espiritual sendo vivida. E hoje eu quero que você faça comigo um exercício profético. Feche os olhos. Respire fundo e imagine que está ajoelhado com Jesus. Ouça a voz dele te convidando a entrar nessa intimidade. Mas antes de continuarmos para os ensinamentos mais profundos sobre a razão e a natureza da oração de Jesus, eu quero que você já se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos vamos iniciar um mergulho profundo sobre como orar como Jesus, como alinhar sua vontade com a de Deus e como viver em comunhão diária com Ele, algo que vai transformar totalmente sua vida espiritual. Se você fizer isso agora, não apenas clicando, mas com fé e intenção, você já começa a registrar na esfera espiritual que você quer crescer em intimidade com o Pai. E aqui entra o primeiro ponto fundamental. Jesus ora ao Pai como expressão da própria vida interna da Trindade. A oração é um diálogo, mas não um diálogo de dúvida. É diálogo de unidade. É expressão de amor e de conexão eterna. Ele não precisa aprender. Ele não precisa descobrir. Ele demonstra. Cada palavra, cada gesto, cada joelho dobrado, revela algo sobre o amor que ele sente pelo Pai e pelo mundo. A oração de Jesus nos mostra que mesmo a plenitude divina se expressa em dependência e comunicação, e isso nos dá um modelo que não falha. Se você quer viver conectado com Deus, você precisa cultivar intimidade diariamente. E neste momento, quero que você faça comigo uma declaração poderosa. Eu quero aprender a orar como Jesus e viver em constante comunhão com Deus. Escreva isso nos comentários, porque declarar algo espiritualmente ativa a esfera celestial e é uma forma de você começar a praticar o que está aprendendo agora. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo, porque este vídeo é só o começo. Nos próximos blocos, vamos mergulhar na profundidade teológica e prática de cada momento de oração de Jesus, desde a preparação, passando pelo silêncio, pela súplica, pela intercessão, até o impacto que isso teve em seu ministério e em nossa vida espiritual hoje. Enquanto você permanece comigo, respire fundo e imagine por um instante a cena. Jesus sozinho, a noite silenciosa, o coração pesado, o mundo ao redor agitado, e ele se volta ao Pai. Esse é um momento que revela algo que poucos compreendem. Oração não é apenas um ato religioso, é a vida sendo vivida em conexão com Deus. Mesmo sendo Deus, Ele nos mostra que intimidade, orientação e força vêm através da comunicação sincera com o Pai. A cada joelho dobrado, a cada palavra sussurrada, vemos a dependência perfeita e a obediência completa. Um exemplo para nós, que somos humanos e falhos, mas chamados a caminhar na presença de Deus. E aqui está a primeira lição poderosa. A oração de Jesus nos mostra que buscar a Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de poder. Quando você se curva, você se abre para receber direção divina, você alinha seu coração à vontade do Criador. E isso muda tudo ao seu redor. Imagine quantas situações, quantas decisões importantes ele tomou através da oração silenciosa. Momentos em que poderia agir sozinho, mas escolheu depender do Pai. Isso nos ensina que a verdadeira força espiritual não está na capacidade de resolver tudo sozinho, mas na capacidade de ouvir, obedecer e confiar. E se Jesus, que é todo-poderoso, praticava isso, quanto mais nós precisamos cultivar esse hábito diariamente. Jesus não orava apenas quando precisava de algo ou enfrentava dificuldades extremas. Ele orava constantemente, mesmo em momentos de vitória ou tranquilidade. Isso nos mostra que oração não é apenas pedido, mas manutenção de relacionamento. A intimidade espiritual precisa ser cultivada diariamente. É na oração que o coração se purifica, a mente se acalma e a alma encontra estabilidade. É na oração que aprendemos a reconhecer a voz de Deus, a discernir sua direção e a confiar mesmo quando não vemos a solução. Portanto, se você quer avançar na sua fé,
Se você quer ser moldado para aquilo que Deus preparou para você, comece a orar como Jesus, com sinceridade, frequência e total abertura ao Pai. E existe um segundo ponto crucial. Jesus ora não apenas por si mesmo, mas intercede pelos outros. Vemos isso claramente quando ele ora por seus discípulos, quando ele ora pelos que ainda não conhecem a verdade e até quando ele ora por aqueles que o perseguem. Isso nos ensina algo transformador. Oração é poderosa não só para a mudança pessoal, mas também para a mudança espiritual e emocional ao redor. Quando você ora, você cria impacto no invisível, você abre portas que estão além do alcance humano. E você se torna um canal de bênção. Jesus nos mostra que a intercessão é parte essencial da vida de oração. Não é egoísmo espiritual, é missão divina. Agora imagine o Getsêmani novamente. Jesus estava prestes a enfrentar a dor máxima da cruz e ele ora: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o ápice da submissão. Ele tinha poder para eliminar a dor, mas escolheu obedecer à vontade do Pai. Aqui está o gancho mais profundo. Oração é submissão com propósito. Realinhar nossos desejos ao coração de Deus. É permitir que o Espírito Santo transforme nossas expectativas, que transforme nossa vontade e nos torne instrumentos de sua glória. Quando entendemos isso, percebemos que oração não é apenas hábito, mas ferramenta de transformação de caráter, fé e destino. E neste momento, quero que você feche os olhos e faça comigo uma declaração poderosa. Pai, ensina-me a orar como Jesus. Ensina-me a depender de Ti em cada decisão, em cada passo e em cada batalha espiritual. Que eu aprenda a ouvir, a obedecer e a alinhar minha vontade à Tua. Escreva isso nos comentários. Declarar é ativar. Ativar é começar a transformar sua vida. E lembre-se, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque este propósito de aprendizado vai continuar nos próximos vídeos e você não quer perder a sequência completa. Além disso, precisamos entender outro ponto essencial. A oração de Jesus nos ensina sobre humildade e transparência espiritual. Ele não se escondia, não mascarava sentimentos, não disfarçava angústias. Ele expressava cada emoção, cada temor, cada desejo, e ainda assim permanecia confiante no plano do Pai. Isso nos ensina que a oração não precisa ser artificial ou polida para parecer espiritual. Ela precisa ser verdadeira, sincera e completa. Quando você expressa seu coração a Deus, você se torna mais forte, mais sábio e mais preparado para cumprir o chamado que Ele tem para você. E existe um terceiro ponto. Jesus nos ensina sobre disciplina e constância na oração. Ele não esperava crises para orar. Ele cultivava relacionamento contínuo com o Pai. Isso nos mostra que a intimidade com Deus não é evento, é estilo de vida. É o ato diário de se colocar diante dele, de buscar sua presença, de ouvir sua voz e de ser moldado por ele. A fé cresce quando a oração se torna rotina, quando se torna hábito espiritual, quando você aprende a depender de Deus, não apenas nos momentos de necessidade, mas em todos os momentos da sua vida. E aqui entra um insight que muitos ignoram. A oração de Jesus também nos mostra que orar nos dá discernimento sobre o propósito divino. Quando ele ora, ele entende melhor sua missão, ele percebe os detalhes da vontade do Pai e ele se fortalece para cumprir cada parte do chamado. Isso nos mostra que a oração não é apenas sobre mudar circunstâncias externas, mas sobre receber revelação e clareza para agir de acordo com o plano de Deus. E quando entendemos isso, percebemos que a oração é a ferramenta mais estratégica que temos para caminhar com Deus de maneira eficaz e alinhada. E, finalmente, quero que você perceba algo profundo. Jesus ora, e isso transforma tudo ao seu redor. Cada momento de oração influencia pessoas, situações, eventos e até o mundo espiritual. Quando você começa a orar com o coração aberto, com submissão, com constância
Você ativa bênçãos, proteção e direção. Isso significa que a oração é não apenas prática espiritual, mas poder ativo que move o invisível. E se Jesus praticava isso, quanto mais nós precisamos aprender e aplicar, especialmente em tempos de provação, dúvida ou decisão importante. Se você está acompanhando até aqui, quero que respire fundo e abra seu coração, porque o que vamos ver agora não é teoria, é prática espiritual, é vida transformada, é a realidade da presença de Deus sendo experimentada através da oração. Jesus não orava apenas para cumprir um ritual. Ele orava porque cada momento de oração era oportunidade de alinhar sua vontade com a do Pai, fortalecer seu caráter, preparar seu ministério e interceder por todos à sua volta. E é exatamente isso que Deus deseja fazer em você. Ele quer que cada oração sua seja estratégica, poderosa e transformadora. Primeiro, vamos olhar para a oração de Jesus antes de grandes decisões. Ele se retirava para lugares solitários, muitas vezes de madrugada, e se colocava de joelhos ou ajoelhado, buscando direção e força. Isso nos ensina algo vital. A oração nos prepara para momentos decisivos da vida. Quando você enfrenta escolhas importantes sobre trabalho, família, relacionamento, ministério ou qualquer área da sua vida, não avance sem buscar a orientação do Pai. Jesus nos mostra que o segredo da decisão correta não está apenas na inteligência ou experiência humana, mas na comunhão constante com Deus, que nos dá clareza e discernimento. Se você quer viver em vitória, aprenda a criar esse hábito, busque a Deus antes de agir e permita que sua voz guie seus passos. Outro exemplo prático é a oração de intercessão. Jesus constantemente orava pelos outros. Ele orava por seus discípulos, mesmo sabendo que alguns o abandonariam. Ele orava por aqueles que o perseguiam. Ele intercedia por toda a humanidade, mesmo antes de conhecê-los. Isso nos ensina que a oração não é egoísta. Ela não é apenas sobre pedir coisas para si mesmo. Ela é sobre ser canal de bênção, proteção e transformação na vida de outras pessoas. E quando você começa a interceder, você percebe uma mudança profunda no seu próprio coração. A fé cresce, o amor se expande e a percepção espiritual se torna mais clara. Oração intercessória é prática de poder espiritual. Quando você ora, você muda o invisível e o invisível muda o visível. Agora, vamos ao Getsêmani, o ápice da oração de Jesus. Ele sabia que enfrentaria dor, rejeição e morte na cruz, e mesmo assim, ele se colocou em oração. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse momento nos ensina algo profundo. Oração é a entrega total da vontade, pessoal à vontade de Deus. Não é sobre manipular o céu. Não é sobre tentar mudar Deus, mas sobre permitir que Ele molde nosso coração, nossas escolhas e nossa fé. E quando aprendemos isso, nossa vida espiritual dá um salto. Começamos a entender que obedecer a Deus é maior do que nossos desejos, maior do que nosso conforto e infinitamente mais poderoso do que qualquer plano humano. Outro ponto crucial que Jesus nos ensina é a oração em tempos de angústia e medo. Ele também sentiu tristeza, solidão e tensão emocional. Em Lucas 22:44, vemos que ele orava com intensidade e suor como gotas de sangue. Isso nos mostra que oração não é apenas para momentos de paz e tranquilidade. Oração é arma e refúgio nos momentos de provação. É através da oração que encontramos consolo, força e coragem para enfrentar desafios que parecem impossíveis. E a lição é clara. Quanto mais intenso o momento, mais profunda deve ser a oração. Deus não espera que sejamos fortes sozinhos. Ele espera que nos apoiemos nele e busquemos sua presença em oração. Além disso, Jesus nos ensina sobre a regularidade da oração. Ele orava constantemente, não apenas quando situações extremas surgiam. Isso nos dá um modelo. Oração não é evento, é estilo de vida. É disciplina espiritual. É desenvolver uma conexão diária
contínua e sincera com Deus. E essa consistência não apenas fortalece nossa fé, mas também nos prepara para agir com sabedoria, paciência e confiança em qualquer circunstância. A vida de oração contínua cria um terreno fértil para milagres, direção e discernimento espiritual. Outro ensinamento poderoso é a oração de gratidão e louvor. Jesus não se limitava a pedir, mas agradecia, adorava e glorificava o Pai. Mesmo antes de realizar milagres, ele mostrava gratidão e reconhecimento pelo plano divino. Isso nos ensina algo vital. Oração é também atitude de coração. Quando você ora agradecendo, mesmo antes da resposta, você ativa uma dimensão espiritual que atrai favor, paz e proteção. Gratidão gera alinhamento espiritual. E alinhamento gera resultados que não podem ser explicados apenas por lógica humana. Agora, quero que você faça comigo algo profético. Feche os olhos e declare com fé: Pai, assim como Jesus orava, eu quero aprender a me conectar contigo, a depender de ti, a obedecer à tua vontade, a interceder pelos outros e a viver em intimidade diária com o Senhor. Escreva nos comentários, porque declarar isso ativa espiritualidade e transforma sua postura diante de Deus. Lembre-se, isso é prática, não apenas aprendizado. A fé se fortalece quando você age sobre aquilo que aprende. E ainda existe uma dimensão que muitos ignoram. Oração não é apenas para benefício pessoal ou direção imediata. Jesus nos ensina que oração é meio de transformação interior. Cada oração fortalece o caráter, molda a paciência, ensina submissão e prepara para enfrentar provas sem perder a fé. Quanto mais você ora como Jesus, mais seu coração se alinha à vontade do Pai, mais sua mente se liberta de medo e dúvidas, e mais sua alma experimenta paz e segurança, mesmo em meio ao caos. Essa é a profundidade da oração de Cristo. Não apenas pedir ou falar, mas transformar quem somos por dentro. E aqui entra o gancho para a próxima parte. Se até aqui você percebeu como a oração de Jesus nos mostra a intimidade com Deus, submissão, intercessão, gratidão e transformação interior, no próximo vídeo vamos continuar, aprofundando e revelar como aplicar cada detalhe da oração de Jesus no seu dia a dia de forma prática, poderosa e contínua, garantindo que sua vida espiritual seja fortalecida e suas decisões estejam alinhadas com a vontade do Pai. Se você chegou até aqui, quero que prepare seu coração, porque esta é a parte onde conectamos tudo o que aprendemos sobre a oração de Jesus com a sua vida, trazendo aplicação prática e transformação espiritual real. Jesus não orava apenas por hábito ou formalidade. Ele orava com propósito, com foco, com total dependência do Pai. E a boa notícia é que essa mesma prática pode e deve se tornar parte da sua rotina diária. Não é apenas sobre repetir palavras, mas sobre viver em comunhão constante com Deus, permitindo que Ele molde seus pensamentos, seu caráter, suas decisões e sua fé. Primeiro, entenda que a oração diária como Jesus praticava transforma sua dependência humana em confiança divina. Quando você enfrenta desafios, decisões difíceis ou momentos de angústia, não precisa depender apenas de sua própria força ou sabedoria limitada. Você pode recorrer ao Pai, abrir seu coração, entregar suas preocupações e ouvir sua direção. E assim como Jesus fez, você encontra respostas, conforto e força para seguir adiante. É por isso que o convite é para você criar um hábito de oração profunda. Comece seu dia falando com Deus. Continue ao longo do dia em diálogo com Ele e finalize agradecendo e adorando. A consistência cria intimidade e a intimidade gera poder espiritual. Segundo, a oração de Jesus nos ensina sobre intercessão poderosa. Ele orava não apenas por si mesmo, mas por todos à sua volta, discípulos, pessoas que o perseguiam e mesmo aqueles que ainda não o conheciam. Isso nos desafia a olhar além do nosso próprio mundo e buscar a bênção de Deus na vida de familiares, amigos, líderes, na nossa comunidade e até em situações globais. Quando você ora pelos outros,
algo extraordinário acontece. Seu coração se transforma. Sua fé se fortalece. E você se torna instrumento de mudança no invisível. Não subestime o poder de uma oração intercessora. Ela não apenas muda circunstâncias, mas também molda você em caráter e sabedoria. Terceiro, precisamos aprender a submissão à vontade de Deus, como Jesus demonstrou no Getsêmani. Ele desejava que o cálice fosse afastado, mas ainda assim submeteu-se plenamente ao plano do Pai. Essa é a essência da oração madura. Não apenas pedir, mas alinhar nossa vontade à de Deus. Quando você entrega seus planos, desejos e até medos nas mãos dele, algo sobrenatural acontece. Você começa a caminhar sem ansiedade, com fé firme, sabendo que o Criador está no controle de cada detalhe. A submissão à vontade divina é libertadora, porque tira o peso de nossas costas e coloca nas mãos do Todo-Poderoso, que nunca falha. Quarto ponto. A oração constante nos dá discernimento e clareza espiritual. Jesus orava para compreender o propósito de cada ação, cada decisão e cada momento de seu ministério. E o mesmo vale para você. Quando você ora, sua mente se abre para enxergar o que antes era confuso. Você passa a perceber sinais, ouvir a direção do Espírito e agir com sabedoria. A oração não apenas muda situações externas, ela transforma sua percepção, seus pensamentos e suas escolhas. É a ferramenta mais poderosa para alinhar sua vida com o plano de Deus. E quinto, Jesus nos mostra que oração é transformação interior. Cada momento de oração fortalece seu caráter, molda a paciência, ensina a humildade, aumenta a fé e purifica seu coração. Você não se torna apenas alguém que pede a Deus, mas alguém que se aproxima dele com reverência, confiança e amor. É assim que a oração deixa de ser obrigação e se torna estilo de vida, fonte de força em qualquer circunstância e arma espiritual contra dúvidas, medos e tentações. Agora quero convidar você a colocar tudo isso em prática, começando imediatamente. Feche os olhos comigo e declare em voz alta: Pai, assim como Jesus orava, eu quero aprender a me conectar contigo todos os dias. Quero depender de ti, obedecer à tua vontade, interceder pelos outros e viver em intimidade diária contigo. Guia meus passos, fortalece minha fé e transforma minha vida. Amém. Se você declarou isso com fé, escreva nos comentários: eu escolho orar como Jesus. Essa ação não é apenas simbólica, é um passo espiritual que ativa sua fé, conecta você ao propósito divino e prepara você para receber bênçãos que você nem imagina. E antes de encerrarmos, lembre-se, a oração de Jesus nos mostra que não há limites para quem busca intimidade com Deus. Mesmo sendo Deus, ele se entregou à oração e nos deixou o exemplo. Imagine o poder que você ativa quando decide seguir o mesmo caminho. Este é o momento de transformar sua vida, de sair da rotina espiritual superficial e entrar em uma conexão profunda com o Pai. Se você ainda não se inscreveu no canal Templo de Deus, faça agora. Ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos do propósito, porque cada sequência vai te levar mais fundo no entendimento da vida de oração, da intimidade com Deus e da transformação espiritual. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa aprender a orar com fé e escreva nos comentários suas experiências de oração. Lembre-se, orar como Jesus não é apenas tradição, é estratégia divina para vencer, transformar e alinhar sua vida ao propósito eterno de Deus. Não perca os próximos passos, porque o melhor ainda está por vir.